convidar-te a estar connosco neste tempo de celebração a Deus. Junta-te a nós e deixa que Deus fale contigo. O Deus de quem falamos é um Deus de esperança, é um Deus de promessas. Nós lemos na sua palavra que aquilo que está escrito se vai cumprir. E não importa as circunstâncias, não importa o quanto nós queremos ou não queremos algo, aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. E por vezes é difícil compreender os planos, por vezes é difícil compreender as situações, mas Deus prometeu ser um Deus fiel, um Deus que estaria ao nosso lado, um Deus que estaria suportando aquilo que nós necessitamos. Deus prometeu ser um Deus fiel. E se há uma certeza que nós podemos ter é que Deus é fiel. Porque Deus, quando promete, Deus cumpre. A música que nós vamos cantar diz isso mesmo. Ele é um Deus de aliança. E se por alguma razão ainda não fizeste esta aliança, este pacto com Deus, experimentou na tua vida. Esta é a hora que Deus possa entrar no teu coração, na tua vida e ser Senhor e Salvador. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas da palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Olá a todos, muito boa tarde e a paz do Senhor para todos vós. Gostava de pensar convosco e lançar desde já uma questão. Como é que é possível, num tempo de incerteza, ter esperança? No momento em que eu estou a falar, há um misto de ansiedade e de receio. Soubemos que vacinas foram testadas com sucesso, com uma taxa de sucesso bastante elevada, que um país já certificou e vai começar a vacinar a população, outros estão a elaborar planos, há uma certeza de compra em massa destas vacinas para que as populações possam ser vacinadas, mas ao mesmo tempo continua a haver o receio e o medo se ela realmente é eficaz, porque ela foi produzida num espaço tão curto. E quais são os efeitos adversos? Ainda não temos bem a certeza do que poderá causar. Por outro lado, sabemos por experiência que as primeiras versões de um novo modelo automóvel saem sempre com alguns pequenos defeitos. E é isso que vem-nos à cabeça. Mas para além disso, este tempo de incerteza quanto à vida, a taxa de mortalidade disparou e também a incerteza quanto à vida económica. Nós não sabemos como é que vai ser o próximo ano, se a União Europeia vai aprovar, não vai aprovar, vai haver ajudas, não vai haver ajudas, e até onde é que essas ajudas vão. Parece-me a mim que só conseguiremos ter a noção exata quando o morto for acordado do estado como em que foi induzido. Aí é que podemos ter uma percepção exata do real estado da nossa economia. Então vivemos num mundo de incerteza. Mas como ter esperança neste tempo? Deixem-me percorrer rapidamente um bocadinho com esta ideia de esperança. Na Grécia Antiga, a ideia da história era uma vida cíclica. Era um ciclo. Voltávamos ao ponto inicial e tudo se reiniciava. Um bocadinho o princípio que ainda hoje se verifica na questão das religiões orientais. A dado momento na Grécia, houve alguns pensadores gregos que começaram a pôr em causa esta questão cíclica para começar a pensar de uma forma linear, mas de uma linha em que é ascendente, isto é, a cada nova geração a humanidade tende a melhorar. E esse foi um pensamento que dominou, por exemplo, nos séculos XVII, XVIII e XIX. E princípios mesmo do século XX, em que achávamos que a humanidade ia melhorar. Este é o tempo de Hegel. Ele é o grande propagador desta ideia, em que a humanidade iria melhorar. Juntamente com ele aparece um outro senhor chamado Karl Marx, e que escreve a sua obra maior e que advoga que as lutas de classe iriam provocar uma melhoria do estado da humanidade. Há uma esperança latente na humanidade. Darwin fez a mesma coisa com a teoria das espécies. Mas eis que chegamos ao século XX e tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois tivemos uma pandemia, a célebre febre espanhola, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial. E de repente todo este otimismo esfumou-se, foi-se.
Se pegarmos um bocadinho nos filmes de ficção científica, dos mais antigos para os mais recentes, vamos ver que os mais antigos tinham uma expectativa muito elevada quanto ao futuro. Os mais recentes são pessimistas. Isso demonstra um bocadinho que a humanidade, neste tempo, deixou de ter esperança. Há mais incertezas e, com isso, pessimismo. Porquê isto? Porquê isto? Bom, antes de avançar, eu tenho que vos também confessar uma coisa. Século XXI, e a esperança voltou. A evolução tecnológica fez o homem crer que pela tecnologia ele conseguiria suplantar tudo. Eis que surge uma pandemia e põe tudo em causa. É verdade também que foi esse desenvolvimento tecnológico que trouxe esta pandemia. Eu vou explicar. Vivemos hoje num mundo globalizado. Ninguém pode deixar de viajar. E é por isso que é tão difícil contermos esta pandemia. Porque constantemente estamos a deslocar-nos de um lado para o outro, a viajar de um lado para o outro. Mas é também este mundo tecnológico que é capaz de criar notícias falsas, capaz de destruir vidas de pessoas, com um post, com uma mensagem no Facebook, sei lá, mas de repente consegue destruir tudo. Também esta tecnologia, esta globalização, que possivelmente trará novas pandemias e que talvez poderão ser mais mortíferas do que esta atual. Não falamos das mudanças climáticas, que traz-nos incerteza quanto ao amanhã. Criámos um monstro tecnológico, capaz de uma vigilância absoluta sobre as nossas vidas. A tecnologia, ela não foi solução para nós. Criou-nos novas dificuldades, novos problemas, novas ansiedades. Volta à Terra. Suicídio, depressões sobem. E a taxa de natalidade no mundo ocidental tem vindo a descer. Não será isto também um indicador da falta de esperança? Porquê esta falta de esperança? Parece-me a mim que há duas razões principais. Primeira, a natureza humana. A segunda, a nossa existência. Olhemos para a primeira, a natureza humana. Auschwitz. Talvez seja o maior exemplo da nossa natureza. Alguns podem dizer, bom, mas os nazis foram consequência da sociedade que o gerou. Outros poderão dizer que aquela gente era pior do que nós somos. Uma terceira, podemos dizer que a tecnologia irá nos salvar. Voltemos ao princípio. Se eu disser que a sociedade produziu, estou a dizer que eles não são culpados de nada. Eles simplesmente são inocentes. E hoje ninguém é culpado então de nada. Todos nós somos inocentes, porque todos nós somos fruto de alguma coisa. Nós devemos pensar bem antes de enverdarmos por uma desculpa como esta. Ao mesmo tempo, quando olhamos para a segunda razão e dizemos, não, eles são piores do que nós. Afinal de contas, que diferença é que há entre nós e os nazis? Porque eles achavam-se também superiores às outras etnias. Então não há muita diferença. Tecnologia, devemos nos lembrar que eles usaram a tecnologia de ponta em Auschwitz para exterminar o maior número de pessoas possível. Então a tecnologia não nos salva. O que Auschwitz diz é que nós não somos inerentemente bons. Nós não somos bons em nós mesmos.
Sempre que criamos, descobrimos alguma coisa que é boa ou que pode ser aplicável a algo bom, logo mais estamos a fazer uma aplicação má. A segunda questão que eu vos mencionei é a nossa existência. Porque é que não temos esperança? Porque somos obra do acaso. Somos fruto de um acidente. Mas também sabemos que amanhã o sol vai morrer e que tudo vai deixar de existir. A vida não tem sentido. Somos pessimistas quando pensamos que somos fruto do acaso e que a nossa existência está datada. Como é que pode haver esperança? Deixem-me pensar. O cristianismo, ele trouxe-nos uma esperança. E essa esperança não é uma esperança vaga ou sem sentido. Esta esperança tem 4 características principais. Ela é razoável. Ela é razoável porque ela está afirmada em Jesus. Aquele que foi morto ressuscitou ao 3º dia. Há evidências na Bíblia e um sem número de livros escritos a explicarem, a analisarem, a criticarem a realidade da Bíblia. Podes comprar um qualquer e analisar com tempo e com paciência. Ela não é vã, não é inútil, não é destituída de sentido, porque ela está assente numa pessoa que foi morta e está viva, ressuscitou ao 3º dia. Em segundo lugar, ela é completa. Pegamos nas religiões orientais o que elas nos oferecem. É uma unidade com o universo. Deixamos de existir, somos absorvidos pelo Uno, pelo universo, deixamos de existir, deixamos de ter pessoalidade. O islamismo aponta-nos só para uma área espiritual, deixamos de ser, passamos única e simplesmente a existir enquanto espírito, mas destituídos de pessoalidade. O cristianismo não nos diz isso. O cristianismo, o que ele diz é que a nossa vida vai ser restaurada. Vai ser restaurada aquilo que sempre ambicionámos e desejamos e que nunca conseguiremos alcançar. O que Jesus veio fazer, veio nos devolver aquilo que nós perdemos um dia lá no Jardim do Éden. Não perdemos nada, mas é tudo restaurado. Restaurado no seu sentido original, para que possamos usufruir de tudo completamente. Afinal de contas, Jesus, quando veio a este mundo, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Terceiro lugar, ela é realista. E realista é quando nós achamos que a cada geração vamos melhorar, com a tecnologia vamos melhorar. Um dos gurus da moda acha que o próximo passo será o Homo Deus. Deixaremos de precisar da ideia de Deus. Mas a história, o que ela nos tem trazido, é que na realidade nós não nos conseguimos transformar. Não conseguimos ser bons na totalidade do nosso ser. Pelo contrário, nós produzimos monstros cruéis, produzimos armas, destruímos o clima, esgotamos os solos e os recursos naturais na ânsia de alcançar alguma coisa. Realista é saber que é Deus quem faz, é Deus quem irá trazer tudo isto. E realista é achar que tu e eu conseguimos fazer um mundo melhor. Realista é crer que Deus pode fazer em ti e em mim uma obra nova. Sermos transformados, não por uma imposição, uma lavagem de cérebro, mas numa relação pessoal e particular com este Deus, na pessoa de Jesus. E uma relação não baseada na dependência, mas baseada no amor. E nessa relação de amor, nós deixamos de ser amados por Ele e passamos a amá-lo também. E nesta conjugação, nesta relação,
a transformação acontece. Não porque é imposta, mas porque Ele faz acontecer em ti. Ele é efetiva. Das melhores músicas que nós temos e de estilos de música, foram produzidos entre os escravos na América do Norte. Os espirituais negros foram feitos e escritos. E a maioria deles fala de esperança, de um céu, de um Jesus que voltará para buscar aqueles que são dele. E foi isso que os ajudou a enfrentar tudo o que tiveram a enfrentar, na expectativa de um mundo melhor. Podes achar que isso é pura ignorância, é um escape. Mas sabes, quando alguém morre sem esperança, é complicado estar ao lado dessa pessoa. Mas quando alguém morre com esta esperança, é tão bom. Há uma paz, há uma serenidade, porque se sabe para onde vai e quem está do outro lado para o receber. Nesta tarde, eu quero dizer que é possível ter esperança neste mundo de incerteza. Em Jesus, tu podes ter esperança. E quero concluir as minhas palavras deixando um texto da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã, inútil a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, isto é, os que já morreram em Cristo, perecem, ou pereceram. Isto é, estão para sempre mortos, não há mais nada a fazer. Mas Paulo continua: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de facto, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Mas de facto, Cristo ressuscitou dos mortos. Então é possível ter esperança na nossa vida, neste mundo de incerteza, porque Ele está vivo. Deus ricamente te abençoe. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. a ti.
Meu coração anseia se entregar a ti. Bem diz minha alma ao Senhor. Pensa no que acabaste de ouvir. Se tiveres alguma dúvida, alguma questão, ou então se nos quiseres conhecer melhor, entre em contato connosco através das nossas redes sociais. Esperamos por ti na próxima semana. Até sábado, se Deus quiser.